TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Boa noite, começamos mais um Conexão Esportes e mais uma vez com notícias ruins para o Guarani, né? Não vence, dessa vez nem empatou, perdeu fora de casa e agora vai ter que decidir os 2 jogos aqui dentro do Farião. E tem que vencer, não tem outra escolha, né? Ou é vencer ou voltar para o módulo 2. Tem Cruzeiro, Atlético que segue mais líder do que nunca. Tem também os times da nossa região do módulo 2. Todas essas notícias a partir de agora no Conexão Esportes. Eu já quero a sua mensagem no 3222-5052. E aí, como que vai ficar a situação do Guarani, gente? Vai voltar para o módulo 2? Não vai voltar? Vai continuar na elite do Mineiro? O Atlético vai continuar sendo líder? O que você está achando do seu time no Campeonato Mineiro? Vamos dar boa noite para os meninos aqui. Boa noite, Alê. Boa noite. Situação difícil, né, Alê? Difícil situação. Boa noite, meus colegas aqui. Todos estão em casa. Só não é mais difícil a situação do Guarani por causa até de um vídeo premonitório, eu diria, do torcedor do Vila Nova, que ficou muito famoso essa semana aí, né, na internet, né? E o Vila Nova pode ser o time que salve o Guarani. O problema é que a situação do Vila Nova é semelhante ao do Guarani no sentido que ele faz 2 jogos em casa, assim como o Guarani. Ou seja, quem for mais competente jogando seus domínios vai conseguir se salvar. O Jean até falou numa possibilidade de classificação, mas eu acho que no momento agora é ganhar os jogos aqui para poder escapar com maior tranquilidade. Boa noite, Pedro. Boa noite, eu estou de luto, né, pela primeira vitória, a primeira derrota do Guarani, né? Tirando os grandes, né? Não, perdeu, já, de novo, né? Isso. Mais uma, a gente reclamava tanto dos empates e agora a gente tem que reclamar da derrota, né? Infelizmente. Boa noite, Aleph. Boa noite, Tainá. Boa noite, Charlie. Boa noite, Pedro, a todos de casa. Complicada a situação do Guarani. A gente tem que puxar a orelha de alguma pessoa. Alguma coisa está errada, porque se Muita joga... coisa. Uai, assim, porque pelo... Não, relaxa. O Teco falou que ele vai ganhar 9 pontos. Os 9 pontos então, que tem, ele vai ganhar. Se ele não ganhou 9 em 8 jogos, em 3 ele vai ganhar. Como diz Adilson Batista, vamos aguardar, né? Meus amigos, tá difícil mesmo, mas a gente vai falar de Guarani daqui a pouquinho, né? Vamos começar falando do líder do campeonato, então? Atlético Mineiro, que venceu mais uma e ajudou o Guarani, né, nessa situação, vencendo o Vila Nova por 3-1. Tá gostando desse time misto do Atlético? Eu até tinha dito aqui outra oportunidade, né, Tainá, que esse planejamento do Atlético ele se mostra bastante coerente. Você pode discutir alguns problemas ainda que acontecem no time titular, é um time que marca pouco, talvez, ainda não é um time 100% seguro, mas tem feito a sua obrigação na Libertadores e no restante do ano e no restante dos jogos, que são esses jogos iniciais do Campeonato Mineiro, o time reserva vai cumprindo o papel dele, que é fazer aí essa lição de casa, ganhando os jogos em casa. Hoje, mais uma vez, o Alejandro se destacou, né? O Alejandro, né, Ale, que agora está brigando pela artilharia do campeonato, né? Chegou aos 4 gols, junto com o Fred, né? Exato. E aí só um atrás do Ricardo Oliveira, que tem 5. E também um destaque nesse jogo, mais uma vez, é o Guga, né? Porque Sim. as boas atuações dele no Campeonato Mineiro, a cada semana, faz com que a torcida do Atlético peça ele entre os titulares nos jogos da pré-Libertadores, né? Acredito que ele, com o passar do tempo, ele vai ser titular. Acredito que realmente a coisa vai se... Não. Quem tá no lugar dele, não é nada complicado. O jogo ganha, a pessoa que tem a vaga dele consegue ser pior. Impressionante. O Terans, né, hoje fez que marcou também. Gol, né, uruguaio, eu acho que é um jogador também
que está começando a mostrar um bom futebol, um jogador que veio do Uruguai, e todos esses jogadores mais jovens que vieram ano passado, a maioria não conseguiu dar a resposta. O Terence, pelo menos nesse time reserva, tem começado a mostrar um pouquinho mais. O Vila Nova, como nós até fomos lá, né, sim, com o Guarani, houve uma certa melhora, e até agora, depois daquele jogo, conseguiu a única vitória, né? Até mesmo com os reforços depois que o Vila Nova teve, ajudou bastante a equipe, né? Exatamente. Foi o Eugênio também, a chegada do Eugênio foi importantíssimo. Eugênio, mas tecnicamente o time do Vila Nova também não mostra realmente uma qualidade muito grande. Conseguiu ganhar apenas da Patrocinense, né? Entre Vila Nova, Guarani, URT e Tupi, os dois menos ruins vão ficar, né? Teoricamente, pelo que vem mostrando até agora, o RT mostra um pouquinho mais de futebol. Inclusive, até agora está empatando com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Nesse jogo. Por isso a situação do Guarani fica cada vez mais e lembrando, se o Guarani deixar para decidir vaga entre Vila Nova e Guarani, a última vaga, você pode ter certeza que o Guarani vai. Porque o Vila Nova tem seus lados políticos, administrativos ali, mas também, até hoje, né? Mas acho que não vai nem precisar. Não vai precisar, disso, não, pelo né? que está acontecendo. O saldo de gols do Guarani num possível empate com o Vila Nova até agora é favorável, né? O saldo de gols do Guarani é menos ruim, vamos dizer assim. Sim, o Vila Nova tem uma defesa pior. Mas o Guarani, é como a gente tem dito, tem que fazer a parte dele aqui e torcer porque o Vila Nova em casa, contra a Caldense, contra o RT, também ajude, né? Não seja mais incompetente. Pegar dois adversários difíceis, né? Que é a Caldense e o o RT é um confronto quase direto, né? Exatamente. O RT tem a vantagem de fazer um jogo ainda atrasado, que é aquele jogo com o Boa Esporte, que ficou para segunda de carnaval, marcado para 4 de março. Já dá para saber, no próximo jogo do Guarani, já dá para saber como que está a situação da URT. A gente já tem o Guarani ok, só um minutinho. Só para passar aqui do Vila, quem fez o gol foi o Elias, jogador do Vila Nova. Lembrando que o destaque também do Vila Nova é o Luiz Fernando, que vem entrando muito bem no time, né? Mas hoje, realmente... Hoje foi mal, né? O Atlético dominou totalmente a partida. Depois do 3-0, o Atlético deu fez 1-0 com 3 minutos de jogo. Então aí fez 2 logo no começo do segundo tempo, aí depois dos 20 minutos deu aquela relaxada. Então vamos falar de Guarani, que perdeu para o Tupinambás por 2-0, com gols de Leandro, Salino e Igor. E teve uma curiosidade, né? O jogo que atrasou 12 minutos para começar. Exato. Por qual motivo, menino? Exato, uma falta da luz. Não estava conseguindo entrar lá, olha pra você ver, lotado o estádio, né? Todo vermelho. O estádio, o Marelênio, ele cabe 31 mil pessoas, né? Numa cidade Não tinha aí, né? Do 31. Pois é, não é. Um abraço ao Kleber por ter cedido as imagens pra gente. Sim, o Kleber Faria mandou as imagens para nós, esteve lá presente no jogo. Um abraço pro Kleber. Mas é absurdo, realmente, uma cidade de 560 mil habitantes e um clube meio que se esquecer de trazer a ambulância e teve esse atraso de 12 minutos. Aí o primeiro gol, né, do Tupinambás, o gol do Leandro Salino, né, jogador experiente, já passou pelo Cruzeiro, Flamengo. Uma comemoração meio estranha. Porque o Tupinambás não ganhava 4 jogos, né? Então acho que meio que, né, saía em um alívio, né? Um alívio, né? E aí o segundo gol já na segunda Lembrando etapa. O torcedor Guarani tá de branco. Exatamente. E mais uma vez agradecendo o Kleber Faria, que não é meu parente, todo mundo gosta de brincar com essa coisa do sobrenome, que estava lá em Juiz de Fora, mesmo um pouquinho doentinho, né, Kleber? Conseguiu mandar essas imagens pra gente na correria. Um abraço, muito obrigada. E amanhã também vocês acompanham todas essas imagens no Esporte Total ao meio-dia. 11h30. De 11h30 ao meio-dia com o Kleber Charles Faria. entrou titular, né, como a gente tinha falado na semana passada, que era um dos recursos que o Jean podia utilizar, mas o que a gente viu foi que, até como a Levinha falou com a gente aqui antes, uma das melhores chances do Guarani no jogo foi criada pelo Charles, mas nada que fizesse com que o time se tornasse mais ofensivo, se manteve como o pior ataque do Campeonato Mineiro. O Guarani tem campanha de rebaixada, é o pior ataque, é a única equipe que não ganhou, junto com o Tupi. Os dois estão iguais ali, os dois só fizeram 4 gols e os dois foram os únicos que não ganharam. E o que eu vejo é uma certa tranquilidade para o Jean. Ele empata 3 seguidas, ele perde. E para ele tá tudo bem, tem o próximo jogo para resolver. Em 8 rodadas o time conseguiu 5 pontos e, na opinião dele, o time em 3 vai conseguir 9. Então, eu sinceramente, eu não vejo poder de reação no Guarani
porque eu não vejo no técnico esse poder de reação. Ele está tranquilo, para ele está tudo bem. Se ele cair, parece que não faz diferença. Se ele ficar, também não faz diferença, porque o mínimo que se esperava é um pouco mais de energia, um pouco mais de revolta com os resultados. E parece que ele não está nem aí. Eu acho que no jogo contra o Tupi aqui, o Guarani mostrou essa energia, essa força. E mesmo lá contra a Patrocinense, conseguiu empatar no final. Eu acho que isso é válido. Eu concordo em parte com o que você disse, principalmente na questão dos pontos. Eu acho que tudo bem, o Jean quis motivar o elenco, dizendo que ainda tem chance de classificação, mas realmente é difícil acreditar. Mas eu acho que o momento não é de pensar em chance de classificação. Acho que aí, talvez ele é chance de não rebaixamento, sair do rebaixamento. Mas eu não vejo esse conformismo só que você disse, eu discordo um pouquinho, no sentido que ele tentou hoje mexer na equipe. Ele colocou o Renato Xavier a escalação dele, né? E junto com o Yuri, com o Alemão, só que o Renato Xavier, até pelos relatos do pessoal da Minas, né, que esteve lá na transmissão, o Léo Lasmar, o Gustavo e o Oliveira Lima também, o Renato Xavier foi muito mal no começo do jogo, teve que ser substituído e o plano de jogo dele foi mudado. E aí voltou aquele time mais com 2 jogadores abertos e tal. Lembrando que o Yuri tá fazendo uma função também totalmente diferente, né? Ele tava caindo mais pelas pontas. Não tá tão bem também. Também né? Principalmente aí depois dessa substituição. Então, acho que assim, ele tentou mexer no time hoje aí, principalmente no primeiro tempo, não deu certo. Mas eu acho que são umas mudanças, assim, ao trocar os 6 por meia dúzia. No segundo tempo foi isso, eu acho. Foi. Já acho que foi. Aí já entrou o Maradona não muda ali, nada. Tira o Leomi... Se não está adiantando os jogadores titulares, e já não está adiantando, porque já são 8 rodadas e nenhuma vitória, já não adiantou nada. Por que não coloca os meninos para jogar? Mas você não acha que também colocar agora os meninos, colocar todo mundo, já que, vamos dizer, a barca já afundou, não vai queimar os jogadores? Não, mas não afundou completamente. A gente ainda tem alguma chance, entendeu? Mas ele vai esperar o quê? Ele vai afundar do jeito que está? Eu acho que talvez em alguns jogos, principalmente em casa, ele poderia, até já falei aqui, ele poderia ter colocado alguns jogadores da base até para dar essa mexida. Mas também jogar os caras, as feras, assim, eu acho que contra o Tupi, demorou, eu acho que contra o Tupi tinha que ser o ideal. Contra Ou um jogo fora de casa. Ou contra Porque aí você não carrega tanta responsabilidade, o fora de casa, não. Tentei colocar a base e tal, conseguimos um empate. Acho que até contra o Vila Nova cairia bem. Esse aqui que eu acho que foi o jogo. O pior jogo. Foi o pior, né? Ali realmente, assim, foram 2 pontos perdidos que hoje fazem uma falta. Porque se você analisar os outros resultados, até foram mais ou menos normais. Os problemas, os jogos em casa aqui, o Guarani realmente, principalmente contra o Caldense, foi muito mal. E contra o Tupi até tentou na segunda metade. O goleiro fez um milagre danado lá no Vilar. Tupi, a gente também não pode só falar mal, né? Contra o Tupi, o time realmente, para mim, contra o Tupi foi a melhor atuação do Guarani. Pegou o goleiro adversário numa tarde inspirada e não saiu com a vitória. Mas e aí? Aí vai acabar o campeonato, se ficar em 11º não adiantou nada. Concordo. E aí vem as perguntas. O Emanuel, corintiano, abraço, Emanuel. Primeiro Emanuel tá deixando de ver o jogo do Corinthians para falar. Esse gosta do programa mesmo. Primeiro ele tá contando que encontrou com o Aleph aqui perto do Mica Churros. O Mica aqui agora, a gente tem açaí também, o Pedro. Como que a gente vai fazer? Isso não pertence a gente mais, né? Tem açaí, tem sorvete, tem espetinho de frango, tem churros, não dá. Aí o Emanuel tá contando que encontrou com o Aleph lá perto do Mica e você nem pagou um churros pra ele. Na próxima vamos dar. Aí vem a pergunta. Ele tá querendo saber pra gente qual foi o fator principal para o rendimento, deve ser para o mau rendimento do Guarani. O que você cita? Tudo. Não, eu acho... Eu continuo achando que é o ataque. Eu acho que o ataque do Guarani tá horrível. achar que o mesmo esquema e o mesmo... Acho que as laterais também. Não, e o ritmo do módulo 2 ia funcionar no módulo 1. Lógico que não. Você não acha que eles mantiveram? Não, sim, eu acho que... Ele pensou... Esse é o erro? Eu acho que o erro é trazer o time do modo 2 pro modo 1. Eu acho que tinha que ter mesclado e trazido 1 ou 2 jogadores diferentes. Além de não trazer, ele perdeu. Então... Sim. Eu discordo um pouco, assim, no sentido que a base você tem que manter. Uma certa base. Talvez poderia ter reforçado mais, principalmente nas laterais, concordo. Eu acho que no ataque até houve a chegada de reforço, mas realmente não conseguiram mudar o panorama, né? Mas eu acho que se for apontar um erro, acho que o erro até é mais defensivo na questão das laterais, que agora foi tentado corrigir, agora mais já no final do campeonato.
Mas eu concordo realmente que um certo clima, vamos dizer assim, de manutenção poderia ter sido cortado mais antes, né? Sim. Com a chegada de outros jogadores e até o uso da base. Mas a gente tem que lembrar também que o módulo 2 é muito igual, o módulo 1, perdão, tirando os times da capital, é muito igual. Os jogadores que hoje fizeram os gols do Tupinambás não são da base do Tupinambás, são jogadores também que vêm de fora. Então, às vezes, você só pensar, vai colocar jogadores da base, vai resolver todos os problemas. Acho que tem que se haver, talvez, um trabalho no Guarani para que daqui 5 anos você consiga fazer algo mais planejado, para que você tenha mais jogadores de Divinópolis, tal. Se pense nisso. Mas que haja um planejamento, que você só jogar os jogadores. Eu até acho que alguns jogos você poderia ter usado mais. Mas se você só jogar os jogadores assim, sem um grande preparo, não vai adiantar tanto. Ale, só para fechar, dentro desses reforços que você falou, acho que das equipes que o Guarani jogou, acho que todas as equipes reforçaram ao longo do campeonato. Boa Esporte mudou o time totalmente. A Tombense reforçou o time já pensando na Série D. Talvez mais um ou dois jogadores diferenciados. A URT também teve outros reforços também. Eu acho que o único que não reforçou, que teve que reforçar por urgência, foi o Guarani. Rodrigo Dias, né? Por acreditar que os jogadores que já estavam no início do campeonato iam conseguir. Mas tem de ver também a questão financeira. Se é possível trazer. Agora, da equipe do módulo 2... Aí vem o problema da financeira. A gente sabe que a emissora, dona dos direitos do campeonato, paga todos os times. Sim. Claro que Cruzeiro, Atlético e América recebem um valor diferente, mais alto. Porém, os times do interior, eles recebem mais ou menos a mesma quantia. Sim. Então, se a Tombense, o Tupinambás, do Tupinambás, se o Tupinambás tinha dinheiro para reforçar, o Guarani também tinha. Vila Nova, mas um exemplo lá, mas aí entra uma coisa que sempre é falada por quem trabalha no Guarani e também, mesmo quem acompanha de fora, e você vê pelas outras equipes. Há um apoio de certos mecenas, vamos dizer assim, pessoas que põem dinheiro de forma realmente mais decisiva a chegar a trazer reforço. Os patrocinadores máximos. Tombense tem um mecenas que é um empresário conhecido, né? O Eduardo Duran, traz o jogador. Tombense nem se compara também, realidade. O Tupinambás agora tinha o Alberto Simão, que inclusive depois do Campeonato Mineiro vai para o Palmeiras trabalhar lá junto com o Alexandre Matos. Então você tem gestores, assim, talvez que consigam com mais recursos de Vila Nova ainda tem aquele supermercado famoso ainda que reforça sempre a equipe de Nova Lima. Também, sempre no final dá uma ajuda. Aqui não existe muito isso, né? Então, o pessoal está perguntando se o Jajá não seria uma boa voltar para o Guarani. Jajá no passado jogou no Nacional de Puriaé, né? Tá meio sumido já. Por onde anda? Já faz 10 anos, não vai adiantar muita coisa. Muito tempo já. A questão é que se o rebaixamento se concretizar, né, no ritmo, claro que nada está perdido. O Guarani pode ganhar da URT, pode ganhar. Qual que é o outro jogo? Tombense. E não cair, tá, ok. Mas caindo ou não caindo, o ideal é pensar, não, se a gente cair, daqui 2 anos a gente vai subir de novo e a gente vai subir para cair. Que estrutura que eu vou ter daqui 2 anos? Aí tem que... Eu quero ficar, igual um telespectador falou há alguns programas atrás, o Guarani é o sobe e desce. Igual o América na Série A do brasileiro? Sim. Porque ficar remoendo, tentar jogar a culpa em alguém agora, vai adiantar o quê? Não, precisa vencer, não vai mudar nada agora, né? Não vai trazer ninguém, É o que eu falei, é demonstrar mais garra, é demonstrar vontade de mudar a situação, é dar o máximo de quem estiver em campo. Talvez hoje, pelos relatos das pessoas que estavam lá, não foi o tanto que aconteceu, com uma atuação ruim, pior do que as outras, contra o Tupi e o patrocinador. Exatamente. Mas eu concordo com você plenamente. Se você vai subir para já meio que só para participar, é complicado. É preferível talvez você planejar algo para daqui 3, 5 anos chegar com mais força e aí talvez com injeção de dinheiro antes, para que realmente você não passe por essa situação. O Juliano de Nova Serrana, um abraço pro pessoal de Nova Serrana. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Serranense. Ele está dizendo que a opinião dele é que o Guarani tem que formar jogadores na base. A gente falou dessa questão de planejamentos também. Vamos falar rapidinho aqui só do América, que venceu por 2-1 Vila Nova. O Boa Esporte, Vila Nova perdeu para o Atlético Mineiro. Estão torcendo tanto pro Vila perder. Opa! Já tá... o América venceu por 2-0 com um gol do Caio para o Boa e 2 gols do França para o América. A gente não tem esses gols porque eles não foram disponibilizados. O França é garoto da base também do América, ele veio já
do sul do Brasil, né? E o América começou atrás, né, quando um gol do Caio, né, de falta. E o América conseguiu aí de virada, continuando com um time muito ofensivo e contra os times menores, o América tem feito. Joga na Copa papel, do Brasil, né? o América, essa semana? Não, né? O América ganhou lá no... Ganhou em Roraima, né? Em Roraima, né? Não me recordo agora se joga essa semana na Copa do Brasil. Mas está, por enquanto, em segundo lugar no campeonato. E, de certa maneira, foi bom o resultado. Sim, Apesar ótimo. que o Boa já está um pouquinho mais acima do Guarani, pelo menos assim, já livra a vantagem e o Boa fica mais para a parte de baixo da tabela. Voltando a falar de Guarani, o André de Pitangui, Pedro, concorda com você. Ele diz que está torcendo demais para o Guarani sair dessa situação, mas acha que o maior erro foi trazer quase todos os jogadores que disputaram a Série B, o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E para ele, os que vieram são mais fracos do que os que estavam ali. Hoje o pessoal tá nervoso com o Guarani. Um abraço para o André de Pitangui. E agora a gente vai acompanhar a entrevista do Jean pós-jogo, que o Lima fez pra gente. E quem contribuiu também, Alisson? Stefano, que trabalha lá na... O Stefano, que sempre tá lá tirando aquelas fotos super legais do Guarani. Vamos ver o que o Jean fala dessa derrota. Uma análise do jogo em si, com essa derrota é a primeira para o interior e que complica na tabela Guarani, por favor. Primeiro é focar que você tem 9 pontos para ser jogado. Você chega com 5 a 14. Futebol, cada jogo é uma história, você tem que acreditar. Esse é um ponto. Segundo, que no primeiro tempo iniciamos um pouco nervoso, não mal na partida, mas errando um pouco, onde a gente cedeu até na saída de bola, 2 bolas na trave, mas a gente mantendo um pouco de posse de bola. No segundo tempo, segundo tempo, né? Um volume de jogo maior, buscando o resultado. Infelizmente a vitória não veio, e pior que isso é vir a derrota. Você fez um time diferente, ficou satisfeito no começo, depois você tem que mudar, o que o Paulo entrou, teve que sair. Sobre as alterações, sobre o time que entrou em campo, por favor. Na verdade, as duas equipes teve que alterar, né? Isso é jogo, né, cara? Você planeja, o Renato toma amarelo logo no início, um volante, a gente não quer correr o que aconteceu no jogo para Patrocinense, né? Ter volante na cabeça da área que não possa fazer uma entrada mais forte. A entrada de Paulo, e a saída de Paulo tem o cartão também, mas para deixar Pedro em cima do Hipólito, porque o Pedro é o jogador que tem a finta, e o Hipólito já tinha cartão amarelo, e Pedro é um jogador também alto, que tem um cabeceio. Quando estiver do lado oposto, você ter Douglas e ter Paulo, você ter Douglas e ter Pedro. Tá, e o Jean que falou, né, dessa substituição que o Ale até comentou. Ele realmente teve que trocar o Renato Xavier, né? E aí talvez a questão dos reforços. Ele chegou o Dopô, que já havia passado por aqui, mas chegou machucado. Talvez era o outro volante que ele podia colocar para fechar até mais o time dentro da proposta que ele Clebson pensou. não é a hora ainda de colocar, porque estava voltando. O Clebson machucou o braço, né? Teve Mas esse detalhe, que é um jogador mais dinâmico ali no meio de campo. Acho que ele... Aí ele colocou o Paulo, ele abriu mais o time. E ele sempre fala isso, o Jean. Ele tenta bom desempenho e tentar propor o jogo. Talvez ele devesse ser um pouquinho mais conservador na mexida, mas aí o elenco não permitiu que ele fizesse. E aí no segundo tempo, onde ele poderia ter posto um garoto, talvez, numa situação mais de desespero, ele aí preferiu fazer mais do mesmo. Aí eu concordo. No segundo tempo eu concordo, como vocês disseram. O trocar o 6 por meia dúzia, né? Tá aí, agora a gente, né, mais uma vez cruza os dedos aqui pra ver se o Guarani vence, né, agora em casa. Vai ter uma semana de folga agora. Só depois do Carnaval, já sabendo da situação da URT, que joga esse jogo atrasado na segunda-feira de Carnaval. E no próximo sábado, dia 9, é em casa, no Farial. E assim, não tem nem o que discutir. Eu não vou fazer nem palpite de placar hoje, porque não dá nem para discutir. Não, dá não. Precisa vencer. Por 1, 2, 3, 4, 5, não faz tanto. Faz diferença também, porque no final vai fazer diferença, né? Mas precisa conseguir vencer por 1 já é um milagre. Porque eu até disse aqui na semana passada, eu cometi um equívoco, dizendo que se o RT ganhasse por tanto saldo de gols, não. Se o RT ganhou de 1 a 0 na segunda do Tupinambás e já passou o Guarani, porque o primeiro critério é número de vitórias. E o Guarani não tem nenhuma. Vitória, não tem nenhuma, exatamente. E o Vila Nova está na frente do Guarani porque ganhou da Patrocinense.
Então o Guarani precisa vencer esses 2 jogos. Aí não importa. O diferencial vai ser, se contra o RT o Guarani vai estar com os mesmos 5 pontos, né? Que é o que é o RT. O jogo agora está 1-1, então o RT já está indo na 6. Isso. Né? Então, tipo assim, se aí o RT perde pro Cruzeiro hoje e perde o jogo atrasado contra o Boa, os dois chegam no jogo Guarani e o RT com 5 pontos. Não, se o RT ganhar hoje, acabou. Ela vai a 8, eu sei, mas o que a gente tem que torcer é para ela não empatar hoje perder. E perder pro Boa. Continua empatando. Porque tá 1-1 agora, né? O jogo da 7, o RT e Cruzeiro 1-1. Aí, por aí a gente já vê, a URT tá dando um aperto gigante pro time titular do Cruzeiro. Então, o que vai mudar daqui 10 dias? Aí que eu falo. Temos que torcer contra o Vila Nova. Por isso que eu tô falando. Vila Nova, que eu acho que é o... Mas não adianta é o fator fundamental. Vila Nova, e o Guarani não ganha da URT. Isso com certeza. O Guarani tem que fazer a parte dele. Tem que ganhar. Olha, o Zé Raposão tá dizendo que todos os times da Série A do Mineiro são ruins. Isso a gente já tá dizendo. E isso aí o campeonato mesmo fala por si, né? O pior é que o Guarani consegue ser o pior. Apesar, repito, que a Tombense ganhou do Sport Recife e o RT ganhou do Curitiba. É só um detalhe, mas no geral eles são fracos mesmo. E o Edson tá dizendo que acha que o Guarani tinha que ser patrocinado por uma empresa, igual o Red Bull faz, para investir mais em jogadores. A gente também concorda. O Red Bull vai aparecer daqui a pouco. Vai, Daqui a pouco. Vamos falar da Caldense. RBR, né? A gente tem gols da Caldense também, que venceu, né? A subida de produção da Caldense também prejudicou, né, em termos matemáticos. Concordo totalmente com o Pedro. Não adianta os outros subirem e a gente não fazer a nossa parte. Mas a Caldense estava mal. Só nós não. E aí o Judson fazendo o gol. Tá certo que o gol foi uma moleza, né? Tava livre aí, mas esse Judson é bom jogador. Ele é bom aqui mesmo, ele mostrou. Não, acabou com o jogo aqui. Sim. E as imagens da TV Caldense. Mais uma vez ajudando a gente, um abraço. E o Lohan, o meia, jovem também lá de Poços de Caldas, fez o gol. E a Caldense, depois da chegada do Mauro Fernandes, conseguiu subir de rendimento. A Tombense meio tranquila e tal, mas já... Tá pensando na Copa do Brasil já? Pois parece que tá pensando. Mas trocou de técnico e subiu de rendimento? A Caldense, né? A Tombense não trocou de técnico. Hoje e aí ele a Caldense tá afiadíssimo. O outro jogo, que infelizmente a gente não tem os gols, foi entre Tupi e Patrocinense. A Patrocinense que venceu por 2-0 com gols de Leandro Oliveira e Dedé. Todos venceram. Nesse momento, jogando o RT e Cruzeiro empatando em 1-1. A gente já tem o gol do Cruzeiro, não é isso? Gol do Rodriguinho. Gol do Rodriguinho. Gol do Rodriguinho, que já marcou pro Cruzeiro, e os torcedores agradecem, porque eles pediram tanto ele. Exatamente. A gente não tá vendo o jogo, né? Mas... eu não sei, então a gente tá meio que falando no escuro. Não, mas que bate-rebate de gol, né? Fusão total. Um time com investimento do tamanho do Cruzeiro, se acabar 1-1 contra o RT, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tem, bastante. Temos que lembrar aí que o Marquinhos Gabriel saiu machucado. Tá desfalcado, né? O Léo não tá jogando, o Raniel não tá jogando, o Fred não tá jogando. O Léo e o Fred nem foram para Patos de Minas. E o Raniel machucou no final do primeiro tempo e trouxe a Sassá. A gente sempre fala que o estadual não serve para nada, mas em algumas situações o estadual serve para ver... uma interrogação, time, né? Se não tá... Lembra que a estreia tá chegando, né? São Paulo, né? Lá não serve para nada, mas serve também para provar que o time não tá conseguindo ganhar nem abandonou, né? Sim. Abandonou. Então... Não. Vamos pra tabela do Lembrando que a Campeonato estreia é dia 6, né? Contra o Huracão. Dia 7. Dia 7, né? Quinta-feira, o Cruzeiro, depois desse jogo, só joga na Libertadores. Claro que a vontade pode ser maior, então, mas vamos ver, né? Então vamos para a tabela do Campeonato Mineiro, para a gente ver como que tá essa situação, para a gente já começar a fazer contas. Tá aí, Atlético Mineiro líder, seguido de América e Cruzeiro. Cruzeiro ali já somando um ponto, né, por enquanto empatando. Patrocinense, Tupinambás, Caldense, Tombense e Boa Esporte. Esses seriam os 8 classificados. Aí vem a zona do desespero. O RT com 6 pontos, Vila Nova com 5 pontos, Guarani com 5 pontos e o Tupi tem quantos? 4 pontos. 4 pontos. Tupi com 4 pontos. Aí, uma vitória muda todo esse campeonato. Porque ali, ó, do Boa para baixo, tá tudo muito parecido. No caso aí, até se no mal menor, vamos dizer assim, mesmo que o RT empate contra o Boa, o Guarani ainda passa vencendo. Mas a matemática é simples, tem que ganhar os 2 jogos em casa e
Aí depois, vendo o jogo contra o América, você tem chance de classificar. Se depender de um empate contra o América, a gente já pode decretar o rebaixamento do Guarani. Vai ser difícil. Na 10ª rodada. Né? Em casa, já todo mundo saindo ali do ferião. Mas você não acha que se o América estiver classificado, às vezes não dá para ir lá buscar um empate? Acho que não. Não, eu acho que nem assim. Acho que não. Eu acho que a diferença... Fala, porque se for para buscar motivação no último jogo contra não o dá. América, Não, isso com então... certeza. E eu acho que a diferença Motivação tem dos que criar, times isso, são claro. gigantes. Não dá. Gente, o Wesley Serapião, tá? Ele deu uma afirmação, mas eu vou jogar a bomba aqui pro Ale. Tá dando boa noite para todo mundo, tá dizendo que o Guarani todo ano é a mesma coisa, sempre lutando para não cair. Será que um dia vou ver o Guarani entre os 8 primeiros? Ele disse que não se recorda de ver ele disputando mata-mata. Não. Você também não, Ale? Também não. O Guarani, desde que voltou em 96 a disputar, realmente chegou perto, inclusive com o Jean, né, em 2012. Em 2008 chegou perto. Em 2004, a boa campanha do Jajá, né, na época, né? Isso, 2008, né? Mas realmente não disputou. E isso é uma pena. E realmente, se você for pegar todo esse histórico, o Guarani, infelizmente, não tem chegado. A gente tá caindo, fase igual o decisiva. Guarani, gente. E desde 96, quando ele voltou a disputar com regularidade. Então vamos pro módulo 2, porque tem time também da nossa região. A gente vai acompanhar agora os jogos entre Ipatinga e América de Teófilo Otoni, Cap e Uberlândia e Uberlândia? Não, e Uberaba. Esse não tem os gols, né? Esse não tem os gols. Aí as imagens de Coimbra e Serranense. Coimbra e Serranense. Coimbra e Serranense, que é aqui da nossa região, Sim. né? Foi em Sete Lagoas. Jogo em Sete Lagoas, que ficou no 0-0. A gente sempre gosta de frisar a questão das imagens, né, Ale? São imagens da internet, então, assim, Isso. elas dão umas travadinhas. Site, chama Maicujo. Ele está em sociedade, vamos dizer assim, né? Uma parceria com a Federação Mineira. E os jogos do módulo 2 têm sido transmitidos. Mas a gente conseguiu obter algumas imagens aí, só para ver uma imagem, né? Uma noção de como é que foi a partida. O Serranense está liderando o torneio até agora, né? Depois de 3 rodadas. E foi até Sete Lagoas enfrentar o Coimbra, que normalmente vai jogar na Arena do Calçado, em Nova Serrana, mas para, vamos dizer, não ter uma inversão de mando, preferiu mandar essa partida em Sete Lagoas. O Coimbra normalmente a sede em Contagem. E aí a partida ficou 0-0, né? O Michel Eloy, inclusive, foi expulso nesse jogo. Michel que marcou no outro jogo. No outro jogo, né? Acabou sendo expulso nessa partida no finalzinho já, mas ficou 0-0, acabou sendo um bom resultado para os dois. Aí mudamos para Uberaba e Nacional de Muriaé. 4-3, que jogão. É isso aí. Que vontade, né, Guarani, de pois fazer um jogo o assim. Nacional de... um jogo que o Guarani fez no campeonato. Pois é, 4 gols. O Nacional de Muriaé, que é treinado pelo Duílio, ex-zagueiro do Fluminense. E realmente fez uma grande virada lá em Uberaba, né? Uberaba que até disputou com o Guarani o acesso ano passado, né? E acabou o Nacional, que tem uma estrutura muito boa, né, Ale? Tem mesmo o próprio estádio deles lá. É o estádio mais moderno do interior. Soares de Azevedo. Soares de Azevedo, Quem fez os gols, Ale? Você vai conseguir falar todos? O Wagner fez 2 pro Nacional de Muriaé, o Giovanni e o Ronald. E do Uberaba foi o Felipe Caldeira e o Wallace fez 2 para o Uberaba. Parabéns, Ale. Obrigado. E a memória dele continua excelente. Que se fosse para eu depender de eu lembrar do Duílio, zagueiro. Nem ia lembrar, não. Ia não, né? O Duílio foi auxiliar, treinou a base do Fluminense. E aí a América de Teófilo Otoni, né? 1-0 em cima do Ipatinga. Rodrigo José fez o gol. Lembrando que o time da América de Teófilo Otoni é o time do Michel Cury, daqui de Divinópolis. Sofre, né? América de Teófilo Otoni. Time de coração? Não, ele joga no América de Teófilo Otoni, Michel Cury. Sim. Tá jogando Daqui lá, de né, Divinópolis. Ah, Vamos pra tabela do módulo 2, então, pra gente ver? O Serranense continua lá, bonitinho, Continua né? na frente, né, cara? Contando com os 3 pontos que todos vão ganhar sobre o Tricordiano. E os 3 gols. E os 3 gols do outro jogo, né? Por enquanto aí, né? Serranense, América de Teófilo Otoni, Nacional de Muriaé e Coimbra iriam disputar a Seria ótimo semifinal. isso, hein? E no caso aí, na penúltima posição, que é quem realmente vai cair além do Tricordiano, é o Ipatinga, que já trocou de treinador. O Rodrigo... O Ipatinga tá ensaiando essa queda aí. Tá, todo já ano, né? a mesma coisa, Vamos né? torcer para que aconteça, né? Pra ficar forte. E agora trouxe o Gilmar Estevam, né? Que era um ex-jogador, inclusive passou pelo São Paulo. Já rodou também para na todo lado. Libertadores, agora vai ser o novo técnico do Ipatinga. Vamos passar rapidinho o Campeonato Paulista, porque ele tá super sem graça.
Palmeiras e Santos 0x0, São Paulo e Red Bull também 0x0. Não pode falar Red Bull, é. Polêmica foi o Davidson de novo, né? A polêmica do jogo foi o Davidson? Não, o Davidson ele fez um vídeo falando que iria embora do Palmeiras, só que o Filipão convenceu a diretoria a ficar. Então, por enquanto, ele não vai embora. No caso aí, esse jogo Palmeiras e Santos foi até legal. Foi um jogo até animadinho e tal, apesar do 0x0. Camisa ridícula do Santos. A estreia parece uma camisa cheia de terra, né? Pelo amor de Deus. E o Everson, goleiro do Ceará, estreou muito bem no Santos. E aí o São Paulo jogando com muitos garotos, já meio que dispensando o Campeonato Paulista. O Jusilei no banco, Nenê no banco, Diego Souza. E o Red Bull treinado pelo Antônio Carlos, né? É o RB. RB. Você multado. Cuidado, hein? Não fale. Aí não foi nada esse lance do Elinho. Aí o São Paulo meio que tá esperando a chegada do Cuca, que deve acontecer mais pro meio. Ele e o Roger Guedes? Quem sabe, né? Juntos, desmontados. E o Tietê também estão falando que pode vir, mas o São Paulo aí basicamente esperando o novo treinador aí para pensar alguma coisa no Campeonato Brasileiro só. O Pedro tá ali olhando e o Emanuel tá feliz. Corinthians tem gol. Corinthians tá ganhando de 1x0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Pedrinho fez o gol. Pedrinho. Botafogo de Ribeirão Preto, que é treinado pelo Léo Condé, né? Léo Condé, tradicional da... Vice-campeão mineiro em 2015. Mineiro, né? E teve também na Caldense um ótimo trabalho. Então vamos pro Campeonato Carioca, bem rapidinho. Ontem jogaram Botafogo e Vasco. E quem marcou pro Vasco? Iago Pikachu. É impressionante. É o dobro, né? E o Marcelo marcou para o Botafogo. Aí a gente está vendo o Flamengo, que venceu por 4x1 o Americano. Não adianta vencer por 4x1 e não conseguir chegar nem na final, né? Exatamente. Sem comentários. E o Gabigol fez um silêncio já estava aqui. quase perdendo o gol do nome. Conseguiu fazer gol. Agora desbanca. Quase no Carnaval, né? 2 gols do Vitinho, um gol do Gabigol e um gol do Diego. Vitinho, super polêmico com a torcida, né? Na temporada passada. Mas aí desencantou, marcou 2. Como enche estádio no Flamengo, né, gente? Impressionante. Pra estar Flamengo e quem fez o gol do Americano, Além? O Espinho. Meu Esse Deus. gol a gente não tem aí. Espinho? Infelizmente. O Americano até que depois também ficou um tempo fora aí do Campeonato Carioca, voltando aí recentemente, mas ainda muito fraco, né? Aí sim, Botafogo e Vasco, né? Abraço a ESPN, mandar as imagens pra gente. ESPN mandou, legal, tamo chique, hein? E aí, nossa, esse contato foi bacana agora. Exato. Abraço, ESPN. Gol do Pikachu. O Pikachu jogando ali solto no ataque do Vasco, aí pelo lado esquerdo, né? Ele joga em todas as posições do time como do o Pedro Vasco, falou, né? tem Parece que só tem ele. O Vasco realmente tem ganhar, faz tudo. E o Cruzeiro, o jogo encerrado 1x1, Cruzeiro e o RT. Qual vai ser a coletiva do Mano? Vamos Meu acompanhar. Deus. Cruzeiro nem pra ajudar, hein? Nem pra ajudar o Guarani, né, Cruzeiro? O Mano ganhou 2 Copas Brasil, né? O Jean ganhou. Tá aí, 1x1, Botafogo e esse Vasco. Jogo aí, esse questionamento, o Mano falou comigo. Vasco melhor no primeiro tempo, Botafogo em segundo, melhor no segundo tempo. Sim. E aí os gols do Fluminense e Bangu na sexta-feira. Com a estreia, né? Estreia do Ganso. Estreia do Paulo Henrique Ganso, aí o gol do Digão, zagueiro do Fluminense. Fluminense jogando de azul, né? Uma camisa Digão ex-Cruzeiro, né? Ex-Cruzeiro. E aí o Caio Camisa Henrique, feia também do Fluminense, meu Deus. mas é uma camisa em homenagem a... Lembra um pouco a camisa do Vélez da não Argentina, achei a do Fluminense feia, não. Que é uma camisa azul e tem o tricolor aqui. A do comparar com a do Santos. Não, do Santos o Marcelo tá contribuindo com a gente de casa. Um abraço, Marcelo. Tá dizendo que quem marcou o gol do Corinthians foi o Bocelli. Então não foi o Pedro. Uai. Então, não, Pedrinho. Falou errado. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e a gente volta com tudo que tá rolando na cidade. E a gente volta também com a entrevistada ao vivo. Vou despedir do Pedro. Não é porque ele errou o nome do quem fez o gol do Corinthians, tá, Pedro? Não, tá. Você quer mandar um abraço pra alguém, Pedro? Pro Jean, que dê tudo certo no próximo jogo, que o Guarani vença e pro pessoal que acompanhou a gente aí. Pro Mano Menezes também, com esse empate da é o Túlio, né? Não, o Mano ainda... Tá tudo bem? Depois do Carnaval a gente se vê de novo. Entrevistado ao vivo já, o Alisson que tá aqui. Alisson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui no programa Conexão Esporte. Daqui a pouquinho a gente bate um papo. Deixa eu só já chamar a Luma, tá na hora de Conexão Combate. O que a gente traz essa semana, Aleph? Essa semana a Luma e o Marcelo falaram um pouco sobre
os patrocínios sobre os Jogos Olímpicos que estão vindo aí. Então, eles resumiram um pouco dessa falta de patrocínio que os esportes das artes marciais não têm. Então, ela e o Marcelo comentaram um pouco dessa participação, até mesmo do Karatê, para participar das Olimpíadas próximas em Tóquio 2020. Vamos acompanhar, então, Conexão Combate. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Conexão Combate. Hoje, neste domingo, eu e a Loma vamos falar de um assunto que sempre pauta nos anos aí que antecedem os Jogos Olímpicos, e inclusive no próximo ano que vem vai ter aí as Olimpíadas de Tóquio, Olimpíada e Paralimpíada de Tóquio em 2020, e uma das principais barreiras, falando nessa participação nesses torneios internacionais e também nacionais, é a falta de patrocínio. Não somente nos esportes de artes marciais, mas também no esporte em geral, há muita barreira em relação sobre isso. E é nesse assunto que a gente vai falar hoje com a Loma. Loma, primeiramente, boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do quadro. O que você tem de experiência nessa situação de procura por patrocínio, a falta deles, e o que também acarretou na ausência deles também? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal ligado aí no Conexão Combate. Oi, a dificuldade de patrocínio é bem grande, viu? Eu já fui campeã brasileira, já fui campeã mineira, e mesmo assim eu não consegui patrocínio. Inclusive, eu acho que a dificuldade ainda é maior quando é aluno. E quando eu virei professora, montei minha academia, né, meu dojo, aí eu já consegui alguns patrocínios, não em dinheiro, mas em troca, né, uma academia de musculação, uma fisioterapia, né, uma coisa assim, um nutricionista. Então, essa troca já é mais fácil. E o atleta, ele tem que abraçar isso, porque se ele for pôr no papel, às vezes ele fala assim, o pessoal, por exemplo, pode vir aqui na lanchonete tomar um lanche, um açaí, uma vez na semana. Isso aí, por exemplo, você fazer uma soma ali no final do mês, já dá 300, 400 reais. Então, tudo que vem de patrocínio, a pessoa não pode perder. Ela não pode querer só o dinheiro, mas tudo que vier é bem-vindo. Sim, e inclusive essa parceria, né, esses apoios que muita gente oferece, acaba sendo também importante nas viagens para participar das competições, né, Loma? Inclusive, você disse que a sua experiência como atleta, você também já viajou bastante para participar desses campeonatos, e a falta de ajuda desses patrocínios também impede que haja essa falta de logística, né, também para participar dessas competições. Sim, porque as grandes competições que chamam, você vê o atleta lá, né? Por exemplo, quando o atleta vai num campeonato muito grande, aí que a pessoa tem visão dele no campeonato. Então, é complicado, porque eu vou te falar a verdade, a maioria dos atletas que é excelente, né, que tem aí sucesso, eles não têm condição de estar indo em todos os campeonatos, porque sai muito caro. Você junta um negocinho ali, no final do mês você vê o valor que soma no total, é exorbitante o valor. Os grandes atletas ficam de fora das Olimpíadas. A gente podia ter atletas melhores representando, né, e ficam de fora. E eu acho muito triste. E eu acho que isso é mais questão do Brasil, porque se você vê arte marcial para fora, né, da Europa, assim, às vezes um campeão europeu, ele ganha um cheque, né, ganha um carro popular. Às vezes o atleta, ele é campeão europeu, como se fosse o brasileiro, ele ganha um carro popular. Então, aquilo ali aumenta os atletas praticando o esporte, porque ele tem retorno. Aqui não tem retorno nenhum. A pessoa faz porque ela gosta, é de paixão mesmo. A gente vive num país que passa por uma situação financeira muito precária. Já não é de hoje, já tem aí alguns anos. Na sua opinião, Loma, como atleta, você que está nesse meio desse esporte há muitos anos, qual é a sua opinião em relação a isso? É mais por questão assim de condição mesmo, que não tem como as marcas apoiarem por essa questão de economia de gastos, ou seria mais pela falta de interesse?
é a falta de interesse. Outra coisa que eu acho que é a minha opinião mesmo, eu acho que os governantes não querem as pessoas muito inteligentes. Então, elas evitam, investir na educação, investir no esporte, porque a pessoa que tem uma educação boa, que pratica um esporte, ela é completamente diferente. Então, ela tem aqueles ideais diferentes. Então, os governantes não querem pessoas inteligentes. E isso faz que a pessoa, ela cresça. Então, para eles, isso é preocupante. Essa é a minha opinião. Bom, finalizando aqui mais uma edição do programa Conexão Combate, do quadro Conexão Combate. Luma, muito obrigado mais uma vez pelos seus comentários. A gente volta na semana que vem. Lembrando que aqui no Rodapé vão passar aí as redes sociais e o contato para você interessado em participar também do nosso quadro aqui em Divinópolis e região. Então, lembrando aí, fica dado o recado às empresas, aos empresários aqui de Divinópolis de região e também de todo o país que acompanha a gente pela internet, né? Vamos apoiar os nossos atletas porque eles são o futuro do esporte nacional e olho em Tóquio 2020, porque a Olimpíada está cada vez mais próxima. Luma, muito obrigado pela participação e até semana que vem. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, pessoal de casa, ligarem no Conexão Combate. Até semana que vem com mais uma edição do quadro Conexão Combate. Se você pretende aprender um pouco sobre as técnicas de karatê, tá na hora de marcar uma aula experimental na Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Aulas Kids, Infanto-Juvenil, Adulto, Terceira Idade e aulas interativas para deficientes. Visite a academia e conheça o espaço, na Rua Mauá, 183, no bairro Esplanada, ou entre em contato pelo telefone 37 999 34 1243. Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Tá aí mais um Conexão Combate. Deixa eu só falar aqui, o Walter Marçal, lá de Ermida, ele tá me pedindo para falar sobre o torneio dele. A gente fala assim, Walter, é a Supercopa Rural. Teve os jogos Campista 2-0 no Córrego Falso, Campista classificado para a final. E no dia 2/3 vão jogar Pedregal e Amadeu Lacerda para definir o outro finalista. No sábado de carnaval o pessoal vai jogar? O pessoal tá animado mesmo, né? O pessoal não quer desistir do futebol amador, não. Tem outro pessoal me pedindo para falar também do Cannabis, que parece que venceu. Pedindo para falar do torneio do Choro, aqui é o Germano. A Chapecoense está na final. Um abraço para os meninos da Chapecoense e um abraço para os meninos do Cannabis, que também venceram. Só não estou achando contra quem aqui. E hoje, gente, teve sorteio. Vai começar, depois do Carnaval, mais uma edição lá do campeonato do Clube do CSM, o Clube da Prefeitura. Dessa vez, Campeonato Flex, que se chama. A gente foi lá acompanhar o sorteio, ver tudo o que vai rolar nesse campeonato e gravamos algumas entrevistas. Acompanhe. Com muita expectativa, né, que nós hoje realizamos o sorteio. Esse ano a gente vai conseguir fazer os dois campeonatos, o primeiro semestre e o segundo semestre. A nossa previsão era a gente manter 4 categorias, mas diante do número de inscrições a gente reduziu para 3, o mais 50 ficou de fora, mas acabou que os atletas foram remanejados para o Master, né? A expectativa é sempre aquela, né, de início de campeonato, de competição, né, de manter os nossos atletas, os nossos associados aqui no clube para a gente poder interagir, competir e que sempre vença aí o melhor. 5 times em cada categoria, adulto, veterano e massa, e devemos começar o campeonato no dia 16. 16 talvez é o pontapé inicial com as equipes. Então no dia 16 e 17 todas as equipes já se apresentarão para condições de jogo. E no decorrer do ano nós pretendemos fazer no segundo semestre o segundo campeonato do CSM. Tá aí, começa no próximo dia 16, na semana depois do Carnaval, né? O João vai dar uma trégua para os meninos no dia 9 e 10. Eu já defini o time que eu vou torcer. Depois que começar, eu conto para vocês vão entender o porquê. Já aproveitando, vou mandar um abraço pro João Flávio e pro Bernardo, né, Alisson? Isso. Que estavam lá e estão sempre acompanhando o programa. Gente, vamos conversar com o Alisson, então? Antes da gente mandar todos os abraços aqui pro pessoal, Alisson, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é ser árbitro, como que tudo começou. Começou mesmo, foi aqui em Divinópolis, né, no campo do Manuel Valinhas, quando eu ia lá na parte da manhã ver os veteranos jogarem, eu sempre pedia para apitar os jogos.
Então, ali era uma coisa que estava conhecimento de regra, coisa que veio no sangue e foi crescendo a cada dia, a cada momento. E o que você acha quando você está assistindo os jogos lá? Vê o árbitro fazendo alguma coisinha, dá vontade de entrar lá no campo, corrigir, dá nervoso quando o pessoal parte para cima dos árbitros, né? Aquela confusão. Hoje eu acompanho mais a atuação do árbitro mesmo e menos os jogos dos atletas. Eu vejo muita postura, vejo o lance, procuro analisar bem o que está sendo aplicado, né, dentro da regra do futebol. E não tem muito nervosismo não, porque no profissional não há tanto isso, né? Mas no amador, quando os jogadores vão para cima do árbitro. Mas é super tranquilo o árbitro, na medida que ele vai crescendo e buscando desenvolver ainda mais o seu trabalho, ele vai conseguindo evitar essas coisas que os atletas possam vir para cima do árbitro. E num jogo profissional, às vezes você senta para assistir a partida, um jogo até nacional, internacional, você presta mais atenção no jogo ou na atuação do árbitro, homem? Isso aí já virou Na atuação do árbitro. Ele nem vê os jogadores em campo, gente. Hoje eu procuro ver os jogos, claro, mas sempre quando há um lance mais firme, mais decisivo, eu procuro analisar mesmo se realmente foi o pênalti, se estava impedido ou não, a postura do braço, do gestual do árbitro. Eu procuro buscar isso para mim ser cada vez mais lapidado por mim mesmo e por os demais. Falando em arbitragem, o Carlos acabou de mandar uma mensagem aqui, não é o Carlos que trabalhava com a gente. Ele disse que acabou de chegar de Juiz de Fora e acha que o Guarani foi prejudicado pela arbitragem. O Lima falou isso também no começo do segundo tempo, uma penalidade que não teria sido marcada para o Guarani também. O Lima estava próximo ali, o pessoal do banco de reserva do Guarani reclamou bastante, realmente teve essa reclamação mesmo durante a partida. Infelizmente nós não temos todas as imagens, mas estando lá realmente tem mais até base para falar. Depois a gente vai analisar. Ô Alisson, só voltando nesse contexto seu, você participou de um torneio recentemente agora, até mesmo foi o Sul-Americano, você participou, não foi? O Sul-Americano eu fui em janeiro do ano passado, né? Sim. Onde eu fui cotado para ir e saí muito bem na competição. O Sul-Americano foi no estado de Marília, de São Paulo. E lá, nas minhas atuações, foi muito bem aceita, né? Foi muito bem acertado nos lances e me deu vaga para a Copa Internacional de Futebol de Base, que aconteceu no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina, primeira etapa, e duas últimas etapas em Colina, em São Paulo, e Palmital também. Então, uma competição que eu saí bem na Sul-Americana, me deu vaga para a Copa Internacional de Base, onde também está sendo cotado para estar no Gol Cup, né? Que acontece agora no mês de abril, que é o Mundialito de Futebol de Base, que acontecerá no Brasil esse ano. Que interessante. Já tem data de quando esse campeonato ocorre? A Gol Cup acontece agora na primeira semana de abril, na cidade de Goiás. E como que ela funciona, assim? Quantos times? São em média de 180 equipes, em 32 jogos, 32 campos dentro de um complexo esportivo muito grande, né? É society a competição, mas que envolve time do México, do Japão, o Real Madrid mesmo, da Europa, Barcelona, o Cruzeiro, Atlético, e todos os grandes clubes brasileiros e os clubes europeus também. Chama Gol Cup a competição, no mês de abril, e tem grandes possibilidades de eu estar lá fazendo um arbitral dessa competição inédita, né? Para mim isso seria muito gratificante. Tem algum árbitro nacional hoje, ou mesmo internacional, que você se espelha? Eu gosto muito do nosso árbitro FIFA, o Ricardo Marques. Gosto muito dele, muito mesmo. O Aleph também adora ele. Eu acho um dos melhores. Completo até mesmo. Aqui ano passado. Assim, apitou o jogo contra o Uberaba, né? Isso. Eu inspiro muito no jeito dele e também no Ronei Cândido Alves, que é um árbitro que subiu para a CBF agora. Pitou América Cruzeiro. Pitou América Cruzeiro, fez Guarani agora há pouco tempo, né? Lembrando que esse ano está sendo um dos melhores árbitros cotados pela federação. Está muito bem nos jogos. Pois é, o Ronei substituiu no clássico. Cruzeiro Atlético substituiu o é o irmão do Alisson, também. né? É ele mesmo. De formiga, o Ronei. Ô, Alisson, o pessoal tá perguntando se existem, claro que existem, né? Mas como que funcionam essas categorias da arbitragem, assim? Quem apita esses jogos, né? Do Campeonato Mineiro, quem apita o módulo 2, como que funciona? Hoje você inicia na Federação Mineira num curso que é feito de 6 meses, né? Em Belo Horizonte. E após feito o curso, você tem alguns documentos que eles pedem, alguns exames, e só depois disso você passa a se tornar um árbitro da federação.
Mediante isso, se inicia no amador, tem os testes físicos que é feito de acordo com as suas atuações dentro dos jogos, que chega até os nossos coordenadores. E mediante você for passando esses testes físicos, vocês passam a estar habilitados em outras competições. Então, quando a gente começa no amador, passa para o bronze, depois o prata, o ouro e até chegar na CBF e FIFA. Hoje, no Campeonato Brasileiro e no módulo 1 do Mineiro, só habilita árbitros da CBF. Você está em qual categoria hoje? Estou no bronze. Que me dá o bronze, hoje posso fazer Campeonato Mineiro da base, né? Tem a Taça BH. Taça BH, Copa Itatiaia, tem as competições bem Apitar os meninos é mais difícil do que os adultos? É, muito mais difícil, muito mais difícil, mais complicado. Analisar os lances tem que ser muito rápido se analisar, conhecer muito bem das regras, são 17 regras, tem que ter boa leitura de jogo, né? Tanto dentro do campo, tanto fora do campo também. E também se esperar nos grandes árbitros brasileiros, né? Na maneira que eles atuam, né? Os posicionamentos é muito importante, sempre estar a 5 metros da bola. Então, enfim, agrega várias coisas dentro de uma partida de futebol para ser arbitrada. Principalmente um condicionamento físico é muito importante, né? E analisar mesmo o que o atleta possa fazer para que você esteja bem próximo ao lance ali, de acordo com algum fato que for acontecer. Você falou de regra, ficou decidido, né, na última sexta-feira, que no próximo Campeonato Brasileiro, né, que vai começar no final de abril, vai ter a utilização do VAR em todos os jogos, né, o árbitro de vídeo, para alguns lances duvidosos, né, principalmente pênalti, sim, cartão, né, vermelho. Até mesmo que a CBF vai bancar praticamente os custos do VAR. O que você acha do VAR? Eu acho que é uma ferramenta muito importante para nós também estamos sujeitos a erros, por mais que não podemos errar. Chega um certo... Na Federação Mineira, o mesmo padrão que é feito o árbitro ouro é colocado também dentro do amador. Muitos árbitros hoje do amador, né? Muitos árbitros hoje que estão no prata, fazendo jogos da segunda divisão do Mineiro, são árbitros que atuaram comigo no bronze e até mesmo no amador. Então, é muito importante a utilização do VAR, porque são coisas milimétricas, às vezes, que acontecem que a gente não vê a olho, né, vivo ali na hora, que as câmeras podem pegar e nos auxiliar dentro do lance na qual está sendo realizado. Alisson, só para fechar, muitos meninos têm vontade de ser jogadores de futebol, né? Mas alguns também devem ter a curiosidade de ser como será? Tá? Eu queria que você deixasse um recado para quem quer começar nessa profissão. O recado é que dedique mesmo com muito empenho, que é uma carreira muito bonita, muito gostosa de lidar dentro do futebol. E aqui em Divinópolis nós temos a Associação dos Árbitros, através do Fernando Caçapa, tem a LMDD, através do nosso presidente Roberto Betoni, né, que possa procurar, tem a ADA, a Associação dos Árbitros de Divinópolis, através do Rinaldo. Então, que busque mesmo, aqueles que gostam de futebol, se tornar um árbitro de futebol e ter uma vida deslanchada na carreira. E faça o curso da federação, e faça o curso da federação, né, que é o primeiro canal, né? Pra você chegar até a Federação Mineira, você tem que passar por uma liga e não pelas associações. Então, você sendo um árbitro uma liga local da sua cidade, você te dá direito a chegar na Federação Mineira, ser recebido e fazer o curso. Ok, Alisson, muito obrigada. Quer deixar um abraço para alguém? Um abraço a todos os árbitros da região centro-oeste mineira, né? E um abraço também para todos os integrantes aqui, a diretoria da Conexão Esporte, todos os telespectadores que estão nos assistindo, também para a Simara que está conosco, um grande abraço, um grande beijo. Adorei esse bate-papo. Ale, semana que vem é um programa especial de carnaval, com entrevista com o Fabrício, né? O Fabrício que jogou no Atlético Paranaense, hoje super empresário. O Alisson tem super contato com ele, né, Alisson? Sim, o Fabrício, hoje ele é como se fosse um meu amigo, assim, é meu amigo pessoal e meu patrão, né? É meu patrão, então assim... Uma parceria forte ali, viu, gente? Podemos trazer ele aqui tranquilo, então? Tá liberado? Tá bom, sensacional, fantástico. O programa de semana que vem, então, é especial de domingo de carnaval. O Ale vai comandar esse bate-papo com o Fabrício e a gente traz outras novidades com também. Com o Aleph também. O Aleph vai estar aqui também, né? Tamo aí, né? A gente tá aqui, todo mundo. Vai ter entrevista também, já gravadas também, né? Com o Paulinho, né? Com o Paulinho e com a... Com a Maria Vitória. Hoje ela já tá no time do Cianorte do Paraná jogando futsal. Um papo maior com o Fabrício, mas tem outras entrevistas também. Só lembrando também que no Campeonato Mineiro agora, nas quartas de final, também vai ter VAR, né?
perguntei do Campeonato Brasileiro, só porque vai ser o campeonato todo. Ale, então até depois do Carnaval. Depois do Carnaval a gente está aqui, com certeza. Abraço para alguém? Mandar um abraço pro Guará, lá do prédio Alvimar Mourão, tá sempre ligado com a gente. Pro Mauro, torcedor do Fluminense, tá sempre lá no campo do Guarani também, no Farião. E pro professor Jader, lá da UEM de Divinópolis. Descobri essa semana que ele é parente de um membro aqui da equipe do programa. Revela pra primo do Vitor. Primo segundo grau do Vitor, professor Jader. Gente, nem a gente sabia. Exato, não, grande figura, tá sempre ligado no programa. Um abraço para ele, um abraço a todos, um bom carnaval. E semana que vem a gente está gravado, mas a gente volta ao vivo dia 10. Dia 10. Aleph, então até depois do carnaval também. Abraço, Tainá, abraço a todos. Estaremos aqui no programa especial de carnaval com o Fabrício, o Alexandre e toda a equipe com as entrevistas. Também abraçando todo mundo, abraçando a minha namorada a Geise. Abraçando o Gustavo pela formatura de sábado, um abraço, sucesso na sua carreira. E também abraçando o Manuel. Vou pagar seus churros, Manuel. Pode ficar tranquilo. Hoje tá alegre, hoje tá mais feliz. Tá mais feliz. Tá, conseguiu vencer, né? Deixa eu só mandar um abraço, porque semana passada eu esqueci e a pessoa ficou me cobrando. A gente falou de todo mundo que contribuiu para um ano de programa e eu esqueci do Jackson. O Jackson que faz parte da equipe aqui do Sistema MPA e fica lá em cima na rádio. Tudo que a gente vai fazer do programa a gente tem que passar por ele. E ele tá sempre ligadinho na gente. Então um abraço super especial, viu, Jackson? Eu esqueci de você semana passada, na verdade eu só esqueci de te mandar um abraço. Ele falou que se a gente ficar esquecendo dele, ele tira a gente do ar aqui. Porque é ele que controla todos os sons. Vai ganhar um aumento agora, depois desse abraço. O abraço tá dado, viu, Jackson? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui também. Um abraço pro Fernando do bairro Interlagos. Um abraço pro André de Pitangui, o Juliano de Nova Serrana, o Rodrigo, o Cleiton do bairro Bom Pastor, o Emanuel, o Wesley Serapião, desculpa. Deixa eu ver quem mais. O Max, que sempre manda abraço aqui também. Campeão, o Max, né? que é Dínamo, Peixe Lages, todo mundo, Leon. né? Um abraço para minha mãe que hoje está assistindo e todo mundo que está aí em casa, que eu não consegui falar, mas eu acho que eu falei todo mundo aqui, gente. Semana que vem, como eu disse, um programa super especial de carnaval. Tá em casa, de bobeira, domingo de carnaval? Acompanha a gente às 20 horas aqui na TV Candidez e amanhã a reprise às 15h30. Então, você agora só me vê dia 10 de março. E eu tô esperando vocês. Até lá. Tchau.